bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar com predicado nominal. A gente vai conhecer um pouquinho como funciona esse tipo de predicado. Primeira coisa que você precisa saber que o predicado nominal se encontra nos termos essenciais. Os termos essenciais são aqueles termos que não podem faltar na oração, que é sujeito e predicado. Então, o predicado nominal faz parte dos termos essenciais, é um tipo de predicado. Você pode assistir a aula acima aqui, esse card que está aparecendo aqui no canto superior esquerdo, em que você pode assistir as outras aulas sobre predicado, o que é predicado, o que é sujeito e também assistir um pouquinho o que é predicado verbal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho como funciona o predicado nominal. Primeira coisa que você precisa saber é que os tipos de predicado são definidos pelos tipos de núcleo. A gente tem que saber que existem núcleos na oração. Quando o núcleo é um verbo, por exemplo, nós temos o predicado verbal. Professor, como que eu faço para saber qual é o núcleo? O núcleo é a parte mais importante do termo. Por exemplo, no sujeito é o núcleo do sujeito que vai definir se é sujeito simples ou composto. No predicado, também o núcleo vai definir que tipo de predicado nós temos. Então, o núcleo é a parte mais importante, é aquela que mantém toda a informação do sujeito ou do predicado, beleza? No predicado nominal, você pode saber qual é o núcleo fazendo duas perguntas. Se você fizer uma das duas perguntas, provavelmente ela terá a resposta. Ela terá a resposta, é uma afirmação. E uma dessas afirmações, uma dessas respostas será o núcleo do predicado nominal. A primeira pergunta que você faz é o que o sujeito é. Se você consegue responder o que o sujeito é, então nós temos um predicado nominal. Se eu consigo responder como o sujeito está, também eu tenho um predicado nominal. Por exemplo aqui, Pedro Henrique é competente. Eu consigo perguntar o que o sujeito é? Sim, competente. Então a partir desse momento, eu consigo encontrar aqui o núcleo do predicado nominal. O que o Henrique é? Competente. Então, competente é o núcleo. No predicado nominal, eu tenho um elemento que se chama característica do sujeito. Essa característica terá um nome. O nome dela é predicativo do sujeito. Vou mostrar para você aqui agora como funciona a matemática do predicado nominal. A matemática do predicado nominal é sujeito mais o verbo de ligação e depois o predicativo do sujeito. A partir de hoje, quando eu falo predicativo do sujeito, é a mesma coisa que característica do sujeito. Então, predicativo do sujeito é a mesma coisa que característica. Então, para você saber se é predicado nominal, você precisa saber o que é verbo de língua, o que é sujeito, que é isso, produção? O que é sujeito. Então, temos sujeito, você precisa saber o que é verbo, e aí nós temos o verbo de ligação e a característica do sujeito. É simples, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Professor, o que é predicado nominal? O predicado nominal vai estabelecer a ligação entre o sujeito e a característica dela, ou a característica dele, e ali vai expressar algumas qualidades do sujeito. E essas qualidades nós vimos que se chama predicativo do sujeito. O verbo de ligação, existem alguns verbos que podem ser denominados verbos de ligação. Existem dois principais, que é o verbo ser e estar. Mas existem também parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, viver. São vários verbos que você pode usar aí como verbo de ligação. Mas você tem que tomar cuidado. Tem sempre que estar relacionado ao verbo ser e estar. Uma dica importante para você, para saber se o verbo é verbo de ligação ou não, simples. Se você consegue substituir aquele verbo por ser ou estar, então ele é verbo de ligação. Por exemplo aqui, João anda cansado. Eu posso trocar João está cansado, João é cansado? Sim, eu posso. Então aqui, verbo de ligação, predicado nominal. Se eu disser João anda velozmente, João é velozmente? João está velozmente? Aqui eu tenho o verbo de ação, ele está andando de verdade, saindo de um lugar indo para outro lugar. Mesma coisa aqui, Maria fica feliz. Maria está feliz? Maria é feliz? Sim, eu posso fazer essa troca. Então aqui eu tenho um predicado nominal. Maria está ou Maria fica em casa.
Eu posso dizer, ela é a casa? Maria está casa? Quando eu tenho aqui em casa, tem um adjunto adverbial de lugar, que está trabalhando com o meu verbo intransitivo, né, vamos dizer aqui. Então, nós temos o verbo de ação. Ela está, indica que ela permanece num determinado local. Ela não é a casa. Então, é importante você saber que os verbos de ligação, se você não tem dúvida ainda sobre qual verbo de ligação, ou se ele é um verbo de ligação, substitua pelo verbo ser e estar, que você vai encontrar a diferença. Então, é importante aqui, ó, predicado nominal, nós temos a característica do sujeito. Só que no predicado nominal, o núcleo se chama predicativo do sujeito. Esse predicativo ele vai indicar a qualidade ou estado do nosso sujeito. Por exemplo, o Maria permanece feliz, o estado dela. Mas professor, vamos voltar aqui. Viagem do professor. Professor, quando que eu sei que pode ser, o elemento pode ser predicativo do sujeito? Existem algumas classes gramaticais que elas terão, na verdade, o mesmo valor que predicativo do sujeito, ligado com o verbo, claro. Por exemplo, os adjetivos, eles podem ter valor de predicativo do sujeito. Por exemplo, ela é uma fofa. O que o sujeito é? Fofa. Então, o adjetivo aqui é um predicativo do sujeito. A gente também tem a locução adjetiva. Por exemplo, ela parece o amor da família. Ou ela parece o amor familiar, por exemplo. Substantivos. Ela é minha vida. Ou numerais. Você é 10. Ou os pronomes. Ela é meu tudo. Então, existem algumas palavras na língua portuguesa, algumas classes gramaticais que têm o valor de predicativo do sujeito. Então, dica importante para você saber. Toda vez que eu posso substituir o verbo por ser ele está e eu faço a pergunta o que o sujeito é ou como ele está e a resposta é a característica do sujeito, predicativo do sujeito ou predicado nominal. E aí aqui a gente tem uma oração para você ver como funciona. Os meninos eram brincalhões. Os meninos, nosso sujeito, eram. É o nosso verbo de ligação que vai estar pegando na mão dos meninos e também pegando na mão na característica dos meninos, que é brincalhões, e vai segurar os dois. Então o verbo de ligação vai fazer essa união entre o sujeito e a característica dele. Essa característica nós chamamos de predicativo do sujeito. Espero você ter entendido um pouquinho como funciona o predicado nominal. É um assunto bem fácil, bem simples, você consegue fazer tranquilamente. Faça exercícios, pratique, que você vai adquirir esse assunto, esse conteúdo de forma bem prático e fácil. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua questão. Não se esqueça de curtir e seguir esse canal aqui, curtir esse vídeo e seguir o nosso canal se você gostou. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!